teu melhor nesse momento. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir o seu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o seu nome, teu santo nome. Não deixe de escrever. Se você travou, é você mesmo que precisa escrever. Ah, mas meu pai está sentado aqui do meu lado. Mas ele também é filho, ele também vai escrever alguma coisa. Finge que você está sozinho, sentado na lua, sozinho. E precisa falar o que está na sua garganta, precisa perguntar, precisa reclamar, precisa indagar. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão,
já escreveu? Levanta a mão também, ó. Glória a Deus. Pronto, pode fechar um bloquinho e nós vamos terminar essa dinâmica depois da palavra. Amém, glória a Deus. Nós vamos estar falando hoje sobre orfandade. Essa palavra é muito forte, quem ainda não ouviu. E é forte porque quando nós pensamos em orfandade de uma maneira neófita, de uma maneira de quem não entende do assunto, a ideia, pelo menos eu tinha a ideia de que órfão é aquele garotinho que foi largado no orfanato. Para mim, órfão era aquele garotinho que foi largado no orfanato, pequenininho, que não conheceu o pai, que cresceu no colégio interno, ou talvez aquele menino de rua que vende bananada, que vende chocolate. Aquele é o órfão. A mentalidade que nós temos é essa: ele é órfão e eu não. De repente, seja por isso que a igreja não está tão lotada como deveria dentro de um contexto como esse. Porque nós temos essa tendência de transferir para o outro a nossa dor. Coitado dele. Coitado do garotinho do farol. Coitado do menininho que não conheceu o pai e a mãe. E dependeu de ser criado pelo orfanato, pela igreja, pelo padrasto, pela madrasta, apesar de alguns de nós aqui certamente também experimentamos isso. Mas a verdade é que todos nós somos órfãos. E eu vou te mostrar a profundidade dessa verdade que eu denunciei aqui. Todos nós somos órfãos e somos muito órfãos. Mais do que nós podemos imaginar. E a orfandade, essa orfandade que você tem dentro de você vai descobrir hoje que tem, ela é pior do que um ferrugem que consome a tua alma. A orfandade é uma doença espiritual, é uma doença emocional. Eu poderia até dizer que é uma doença física, porque ela se somatiza no nosso corpo físico. E ela vai nos destruindo sem você perceber que está sendo destruído. Justamente pelo fato de você dizer, de órfão eu não tenho nada. Meu pai está sentado aqui do meu lado. De órfão eu não tenho nada. Meu pai sempre me deu do bom do melhor. Nunca faltou roupa e comida lá em casa. Como se a orfandade fosse curada com roupa e comida. Como se a orfandade pudesse ser curada por um diploma de faculdade. Como se a orfandade pudesse ser curada apenas com um beijinho, um abraço. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje e amanhã. E vamos finalizar aqui no domingo de manhã. E hoje eu quero falar sobre orfandade emocional. Orfandade emocional. Amanhã eu quero falar sobre orfandade espiritual. São dois assuntos bem diferentes. E para começar a discorrer sobre isso, eu quero abrir a Bíblia com vocês aí, se vocês puderem. Vamos ler dois versículos agora. Primeiro vamos a Salmos, capítulo 103, versículo 13 e 14. Quem achar, diga bem alto, aleluia. Salmo 103, versículo 13 e 14. Quem achar, diga bem alto, aleluia. Aleluia. Quem disse bem baixo, aleluia, é porque achou ou é porque achou de unidade? Quem achou, diga aleluia! Aleluia! Agora sim. É porque bem alto lá no Rio de Janeiro é diferente, né? Quando a gente fala bem alto lá no Rio de Janeiro, a pessoa fala alto, pastor Paulo meu. Que em Goiânia é diferente. Então, como um pai tem compaixão dos seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, porque Ele sabe do que nós somos formados e lembra-se de que nós somos pó. O que está escrito aqui? Está escrito que da mesma maneira que um pai ama o seu filho, Deus te ama. E Ele te ama por um único motivo, porque Ele sabe que você é fraco.
Deus conhece a sua carência, a sua fraqueza, a sua fragilidade. Ele sabe que você é pó. E quando Deus olha para você e vê as suas dores, as suas mazelas, as suas fraquezas, o amor dele por você aumenta. Porque é um amor de pai. O amor de pai é um amor desse jeito mesmo. Se você vê que seu filho está bem, legal. Mas quando você vê que seu filho está triste, está ferido, está fraco, está indo mal na escola, está chorando pelos cantos, está calado demais, dói. O nosso amor como pai, como mãe também, eu não sei se é comigo só, parece que aumenta quando você vê que há uma necessidade no seu filho. E aqui está dizendo isso, que Deus quando olha para nós, Ele vê a nosso... Por isso que Deus não rejeita um coração quebrantado, um coração ferido, um coração amassado. Quando você chega diante de Deus, está tudo bem, está tudo legal. Deus fala assim, está legal. Mas quando você se mostra frágil para Deus, como eu cantei aqui, mesmo sendo pó, com tudo que é em mim, confessarei. Quando nós reconhecemos como somos fracos, pequenos, carentes, para Ele lá no céu, olha para você e diz, eu vou te tratar como um pai trata um filho. E olha, acredite, é um bom negócio. Não é qualquer crente que sabe o que é ser tratado como filho, não. Porque da maneira que você se apresenta para Deus, você colhe de Deus. Tem gente que é tratado por Deus como um doente curado por um médico. Olha para Deus, eu preciso do Jeová Rafa, médico. Aí Deus, tá bom, você quer médico? Eu te dou médico. Eu preciso do Jeová Jireu, Deus que provê. Aí Deus olha lá e diz, tá bom, você quer provisão? Eu te dou provisão, é isso que você quer? É isso que você olha para mim, é isso que você vê? Deus, eu preciso de um pai. O que eu estou precisando é de um pai. Ah, é pai que você quer? Então eu vou te dar a minha paternidade. O meu maior título, a minha maior patente. O meu maior poder. Eu vou te dar o meu melhor. Isso é ser filho de Deus. Tem outro versículo. E eu quero ver agora se realmente vocês sabem falar aleluia em tom alto. Então quem achar, leia. Aliás, quem achar esse texto, fale aleluia bem alto. João capítulo 1, versículo 11. Esse foi quem falou aleluia. Esse foi o aleluia mais tímido que eu já vi na minha vida. De todos os aleluias tímidos, o seu é mais. Mas eu vou fingir que não ouvi e vou dar oportunidade para um aleluia cheio de autoestima. Um aleluia de quem acredita no seu poder de dizer aleluia. Quem achou, diga aleluia! Aleluia! Melhorou. Está meio mais palavra, está meio barro, mas vamos chegar lá juntos, tá bom? Opa. João capítulo 1, versículo 11, olha que coisa interessante. Ele veio para o que era seu, e os céus não o receberam, mas a todos quando receberam, ele deu-lhes o poder de serem feitos, ou serem chamados o quê? Filho de Deus. A saber, aos que creem no seu nome. Então, ser filho de Deus é uma unção, é um poder, é uma marca espiritual. E que não é para qualquer um. Aceitei Jesus na igreja. Depende de como você aceitou. Porque no momento que você entende a paternidade de Deus, você entende que realmente Deus não é apenas o Senhor, não é apenas o Deus, não é apenas o chefe da igreja, não é apenas aquele velho barbudo que segura um raio, fica sentado em cima da nuvem, pronto para relampear o primeiro pecador que ele encontrar. Quando você aprende a olhar para o céu e entender que lá no céu existe um ser extremamente poderoso, sobrenatural, eterno, amoroso, generoso, bondoso e que quer ser o teu pai. E nesse momento você diz, eu acredito nisso, eu quero ser teu filho. Eu quero ser teu filho. Acontece uma explosão sobrenatural, acontece uma liberação de poder. Porque diz aqui isso, todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Aqueles que creem no seu nome. Então eu estou lendo esses textos aqui para você entender algumas verdades. A primeira verdade, Deus é o Pai da humanidade. E Ele nos dá o direito de sermos chamados filhos de Deus.
Diga comigo, existe um Pai sobre a humanidade. Eu estava assistindo um filme sobre assuntos sobrenaturais, e é um filme um pouquinho pesadinho, um pouquinho forte. Mas eu que sou espiritualista e gosto de entender o sobrenatural, de vez em quando eu entro nos caminhos que eu não aconselho a qualquer um. E às vezes, quando eu vejo que o caminho está um pouquinho preocupante, eu paro no meio, dobro os joelhos e Senhor, me tira dessa. Mas esse filme é muito interessante, em que os anjos falam, e aí de repente o demônio aparece e fala também, e o profeta também aparece no filme, e tem de tudo, tem vampiro, tem lobisomem. Mas eu acho muito interessante na temática do filme, que os lobisomens eles falam assim: meu pai, que me criou, ele veio de milhares de anos atrás. E o vampiro fala: meu pai é nosso pai. Cada um deles tem o alfa deles, o alfa dos vampiros, o Conde Drácula, o alfa dos lobisomens, o primeiro. Aí o demônio que aparece no filme, ele fala assim: meu pai, que me criou. Aí ele conta a historinha triste para explicar que o Satanás teve um motivo para criar todos os demônios. E eu fiquei olhando e fui estudar a origem dessa palavra pai, que vem lá do hebraico, que é Abba, ou Ab. E a palavra pai significa o primeiro, o progenitor, o patriarca, o modelo que cria e se preocupa em manter a sua geração. Então, quando nós falamos sobre eu sou filho de Deus, isso não é apenas um jargão que nós usamos na igreja. Isso não é apenas uma frase de efeito que a gente fala. Realmente existe um ser poderosíssimo, acima de qualquer anjo, acima de qualquer coisa. Um ser grandioso que ele não está em lugar, ele não está em nenhum lugar. Todos os lugares estão nele. A grandeza de Deus é tanta que não dá para imaginar Deus em algum lugar do universo. Eu imagino o universo na mão de Deus, Deus olhando. Deus é maior do que o universo. Um Deus todo-poderoso, um Deus que pode criar ou destruir. Cria com o poder da palavra e destrói com o sopro da sua narina. Esse Deus, ele insiste em dizer que quer ser teu pai. E eu vou te explicar porque eu estou enfatizando isso daqui. Porque a humanidade está doente. A humanidade está doente por essa doença terrível chamada orfandade. Essa orfandade que se divide em orfandade emocional e se divide em orfandade espiritual. E o que seria essa orfandade emocional? Orfandade emocional é qualquer tipo de crise da nossa emoção, da nossa alma. Todo tipo de devaneio psicológico que o ser humano pode ter por conta de não entender que tem um Pai no céu. E eu vou explicar e vou dar muitos exemplos aqui. Então, os seres humanos, eu vou te mostrar isso, você vai se identificar com isso. Os seres humanos vivem com problemas emocionais. De todo tipo que se pode imaginar. Crises existenciais, problemas de autoestima. Até para dizer aleluia nós temos dificuldade. Você viu aí, né? Se falar aleluia muito alto, alguém vai rir de mim. Eu vou ser o único. Vai dizer aleluia. Complexo de todo tipo que se pode imaginar. Coisas que passam pela sua mente, pelo seu coração, só Deus vai entender. Resultado desse nosso distanciamento de Deus como filho e pai. Como pai e filho. Isso é orfandade emocional. Todo problema emocional, todo problema psicológico, todo problema que abala o seu estado mental, abala o seu comportamento, abala